Evangelho de João, capítulo 20. Versículo de número 21. Demorei a chegar um pouquinho porque caiu um dilúvio ali. Quando eu falei para o senhor, pastor, do hospital, da aeronáutica, caiu um dilúvio. Pô, e aí eu não enxergo nada, né? Quer dizer, o binóculo está um pouco desgastado. Aí eu, com o rosto no para-brisa, falei, meu Deus, e agora? Aí joguei lá no cantinho e chovendo. Quando chega aqui, a rua toda seca, eu falei, não é possível, será que o inimigo estava me perseguindo para não chegar aqui, rapaz? Mas cheguei, aí parei no posto, ainda bem que consegui chegar aí, a internet caiu, aí consegui falar com o pastor Murilo, eu já estava a uns 8 quilômetros daqui, né? Mas consegui chegar, graças a Deus, e eu quero trazer uma breve mensagem a respeito de missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Apesar de ter sido uma igreja que foi fundada na base do movimento de santidade, a igreja do Nazareno ela preza muito por missões. Né? E tem países que nem é divulgado que nós estamos lá, com missionários lá. Né? Eu conheci uma jovem, ela esteve na minha igreja alguns anos atrás, e ela aprendeu a fazer caixão de bambu, porque ela era engenheira aqui, né? Uma jovem, 22 anos, saiu daqui do Brasil, não vou falar o país, né? Porque lá ela aprendeu o ofício de fazer caixão de bambu para trabalhar lá, para pregar o evangelho. Né? E muitos outros estão em outras nações do nosso país, né? E nós temos um casal missionário na Grécia, né? Que foi há pouco tempo para lá, e a igreja do Nazareno ela preza por isso. Eu estava, obrigado, mano, falando com um pastor, que ele falou, poxa, eu estou querendo fazer isso e isso na igreja. Eu falei, escreve uma carta para missões. Afinal de contas, as ofertas que nós arrecadamos de missões é para isso, é para construir igreja, construir hospitais, construir escolas, construir casas pastorais. Né? Então, a igreja do Nazareno, como o pastor Murilo falou, tudo que entra dessas ofertas, nada fica na igreja local. É tudo direcionado para o distrito, do distrito para a região central do Brasil, e de lá vai para os Estados Unidos. Então, João, capítulo, vou botar aqui a extensão dos meus olhos, porque senão eu não consigo enxergar. João, capítulo 20, verso 21. Então disse Jesus pela segunda vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. O Evangelho de Cristo, ele é uma carta gritante a missões. Porque o tempo inteiro, Jesus ele veio falar sobre transformação de outras pessoas. Ele veio, pregou a 12, esses 12 ele multiplicou a 70, voltou para 12 e enviou para que fizesse missões, para que pregasse o evangelho. E eu dei um tema para essa mensagem, estou tentando me adaptar, pastor, tudo eu imprimo. Aí eu botei no celular para ver se eu consigo, né? Mas não sei se eu vou conseguir hoje não. Vamos lá. O coração de Deus é o chamado de cada cristão. Amém. Então, o coração de Deus, missão, o coração de Deus e o chamado de cada cristão, que é a mensagem de missões nessa noite. E o que é missão? A gente ouve falar, as pessoas falam, né? Mas missão é a identidade da igreja. A igreja do Nazareno, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja Assembleia de Deus, não importa o rótulo denominacional. Nós oramos aqui, a ministra local orou aqui, que não vejam rótulos, mas que vejam um povo. Porque no céu não vamos ter rótulos. No céu vamos ser todos iguais. Né? Seremos transformados e seremos todos iguais. Não vai ver, não vai subir a Assembleia de Deus. Não vai subir a Nazareno. Vai subir o povo remido e santo do Senhor. Amém. Mas para isso, as pessoas precisam ouvir do Evangelho.
As pessoas precisam ouvir o que é missão. E missão tem que estar no coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente que levantou a mão, aceitou a Jesus, decidiu se batizar. A gente diz que aceitou a Jesus, mas na verdade ele nos aceitou. Né? Na verdade ele nos aceitou. E desde Gênesis até Apocalipse, Deus está falando de missão. E qual é a missão? Resgatar o ser humano e o reconciliar consigo. Esse foi desde o Gênesis. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu TCC, lá no seminário Nazareno, em Nilópolis, eu coloquei evangelismo através dos séculos. E aí a banca examinadora me chamou na pré-banca. Evangelho é com Jesus. Né? Eu lembro que eles falaram isso, eu falei, bom, o que significa evangelho? Boas novas. Quando Adão e Eva caiu, o que Deus deu a ele? Uma boa notícia. Então o evangelho vem desde o Éden. O Novo Testamento, a nova aliança no sangue, veio recente com Cristo. Mas as boas notícias de Deus são desde o Gênesis. Então, desde o Gênesis, a missão de Deus é reconciliar o mundo consigo. É trazer o homem de volta, é estender a ponte quebrada, é acertar o caminho, pavimentar o caminho que foi deturpado com a queda do homem. Eu fico abismado, eu falo isso aqui na Cacuia, não acontece não, só em Mariópolis, no povo de Mariópolis, que acontece isso. Eu fico abismado que a gente tem que implorar para o crente ir para o culto. Eu falo isso lá em Mariópolis, tem gente que fala, pastor, meu Deus, olha, a semana toda está tomada de culto. Olha, engraçado, a gente critica várias religiões, e aí tem religião que a gente critica que ela vai 4 vezes por dia no culto. E a gente vai 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e a gente reclama. Quanto mais a igreja estiver aberta, mais fácil a missão ser propagada. E o que é missão, afinal de contas? Missão é o envio de Deus para proclamar o evangelho, fazer discípulos, manifestar o reino de Deus em palavras e ações. Isso é missão. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20. Não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas eu peguei só a parte principal. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Então a ordenança para a igreja não é a gente ficar dentro das 4 paredes, mesmo porque igreja, eclesia, não é reunidos, é chamados para fora. Só que às vezes a gente fica meio que, não, é legal, poxa, é bonito. Minha esposa, a gente discutia muito. Eu falava para ela assim, que às vezes entrava lá na igreja, às vezes a gente pegava o livro de visitante, aí no mês entrava 40 pessoas. Ficavam 3. Até hoje é assim. Entra 40 durante o mês e ficam 2, 3. E aí ela falou, mas por que isso? Eu falei, pela estrutura. As pessoas hoje, elas não estão procurando Deus. Elas estão procurando onde Deus se manifesta, de preferência que tenha ar-condicionado central, um belo painel no fundo, em que tem umas luzes. Né? Hoje tem luz, né? Tem palavra, né? Fica só quem é crente. Quando o camarada é crente, ele não quer saber de luz. Ele não quer saber se a gente está numa garagem. Ele quer ouvir Jesus falar. Amém. E é o que a gente precisa, abrir nossa boca e falar de Jesus, porque foi comissionado desde lá de trás, lá em Mateus capítulo 28. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz, quando Deus chama Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias, não em Abraão, mas na descendência dele, que seria Cristo. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, o que é missão? Missão nada mais é do que proclamar a graça, a misericórdia de Deus a todos os perdidos, restaurando a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quem vai fazer isso? Nós. Amém. Nós. A igreja. Os eleitos, os santos, os homens e mulheres de Deus dessa geração. Pastor, mas eu acho que eu não consigo. Eu cheguei ali, eu estava assim, ó. Porque
Né? Eu tenho problema de DNA, pastor. Data de nascimento avançada. Vou fazer 50 agora. Eu não tenho o vigor deles que nasceram antes de mim. Eu peguei comida processada. Não peguei comida da colheita e foi para a mesa. Hoje que a gente come é cheio de agrotóxicos. Então, eu participei de um futebol na sexta passada. Hoje é quarta, eu ainda estou com os resquícios desse futebol, que graças a Deus, sexta agora é carnaval, vou ficar em casa descansando. Eu cheguei ali, cheio de dor, falei, meu Deus, como é que eu vou pregar? Graças a Deus, não consegui dar uma estalada aqui na coluna. Mas precisamos fazer, não importa a idade, não importa o seu tamanho, não importa o seu poder aquisitivo, não importa quantos anos você tenha. A comissão de Jesus é para todos aqueles que se converteram. A gente tem nossa roda de amigos na família. Quantos da sua família não conhecem ainda Jesus? E quando eu digo não conhece, né, fala assim, já ouviu falar de Jesus? Todo mundo fala já ouviu falar de Jesus. Se for para ouvir falar de Jesus, o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. O mundo inteiro. Quem não conhece Jesus? Não tem ninguém que conheça Jesus, mas não é isso. A Bíblia diz que ele vai voltar e arrebatar a sua igreja quando o evangelho do reino, quando a boa notícia for pregada a toda criatura. Ou seja, a pessoa precisa ouvir, olha, Jesus veio, Deus encarnou, veio aqui, morreu pelo teu pecado para te restaurar a imagem e semelhança dele. Sabe por quê? Porque tem gente dentro da igreja que nem sabe o que é isso. Pastor, nós temos lá um jovem, ganhamos a mãe, ganhamos o pai, ele vai todo culto. Segunda-feira nós temos o Conectados. Eu sou o líder de jovem lá agora. Assumi, ó, viu, mano? Para mim tem trabalho, eu estou fazendo. Assumi o líder de jovem. Depois de 14 anos, voltei a ser líder de jovem. E aí, eu reunido, eu falei assim, você entende? Olha eu fazendo missão. E do meu lado, um banco carona. Eu falei, você sabe o que é? Sabe o que Jesus fez? Sim, Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Então, mas você sabe que se você não declarar publicamente, você não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo, não. Jesus falou, aquele que se envergonhar diante dos homens, eu envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que falar de mim diante dos homens, eu vou falar dele diante do meu Pai. E aí ele, tá, estou compreendendo. Eu falei assim, vamos lá, você entender. Você disse que aqui dentro. Tá, beleza, eu estou aí dentro? Não, então eu não sei. Para mim é mentira. Não é verdade, pastor. Eu aceitei de coração. Eu falei assim, tá. Mas você precisa mudar. Você precisa dar um passo. Vamos lá. Quando você está lá, olhando aquela gatinha lá. Ó, como é que eu estou ficando bem idoso? Gatinha, isso é do tempo que a gente era bem... Eu falei assim, daquela gatinha lá. Você olha e fala, pô, gostei dela. Porque quero namorar com ela. Será que o teu pensamento vai chegar no pensamento? Não, pastor, eu tenho que falar para ela. Exatamente, você tem que falar para Jesus. Tem que abrir a sua boca e confessá-lo diante dos homens. Você precisa se batizar. Eu não pensei nisso, pastor, eu nem sabia disso. Está dentro da igreja há anos e não sabia disso. Às vezes a gente está dentro da igreja há anos e não sabemos que precisamos pregar o evangelho. Mas eu louvo a Deus, porque ainda tem igreja que prega missões, que faz culto de missões, que ajuda os missionários no campo. Eu louvo a Deus pela Igreja do Nazareno, que tem esse trabalho fantástico. Hoje estou conhecendo um evangelista aqui, um missionário da Igreja Batista, né? Mas a Igreja do Nazareno, ela tem um berço missionário para adolescente, já desde pequenininho. Então, missão nasceu no coração de Deus para reconciliar o mundo com Ele. E o que é missão? Missão nada mais é do que pregarmos o evangelho com ações, atitudes, com pensamentos, com palavras. E eu quero bem rápido destacar aqui alguns tipos de missões. A missão transcultural foi aqui o nosso irmão Vladimir estava no Chile. É uma missão transcultural. Ele saiu da cultura do Brasil e foi ver o pastor dançando frevo. Olha a cultura. Não é? Tem. Gente, tem pastor que usa saia. Porque o país dele usa. Teve um pastor que contou que foi na Escócia e ele chegou lá, pediu um café, o cara falou assim, como é que você pode ser pastor de uma igreja? Eu falei, mas por quê? Você bebendo droga? Você está se drogando? Você bebe café? Eu disse, não, pra gente aqui não pode.
mas ele estava com um copão de uísque. Porque para ele pode uísque, mas não pode café. É transcultural, é a cultura. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que nós temos que ir até os confins da terra. Porque Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, verso 14 e 15, como ouvirão se não há quem? Alguém precisa pregar. Alguém precisa falar. Às vezes tem alguém pertinho de você, esperando você abrir a boca para falar de Jesus. Até o Espírito Santo incomodar aquela pessoa e falar, irmão, estou aqui um tempo esperando falar do teu Jesus, tu não fala. Onde eu estou, eu falo de Jesus. Onde eu estou. Eu vou falar, tá na internet, mas vou falar. Eu sou professor do Senai, né? E eles não podem ter forma nenhuma de proselitismo. Então eu não posso pregar. Aí o que eu faço? Vou lá e escrevo um versículo bíblico. E o pessoal olha, nossa, lindo essa frase filosófica. Quem escreveu? Eu falei, filósofo Pedro. Mas onde está isso? Está na Bíblia. Não, na Bíblia está isso. Eu falei, tá. Quem escreveu isso? Filósofo Paulo. Paulo de Tarso. Quem é esse cara? Está na Bíblia, apóstolo de São Paulo. Está lá. Eu não posso pregar, mas ninguém disse que eu não posso botar frase filosófica de incentivo. Né? Então eu boto lá. Não importa a forma, mas precisamos pregar. Amém. E a gente tem que estar atento. Eu tive uma experiência em que todo mundo perturbava uma menina, uma jovem bonita. Todo mundo perturbando ela, pastor. E aí eu peguei a turma, na metade já tinham tido 2 professores, e aí eu entrei para dar ali uma parte na área de administração, e aí eu dando aula, e o Espírito Santo me incomodou. E aí eu liberei o pessoal, e aí ela estava saindo, eu falei assim, sabia que Jesus ainda te ama? Mesmo com todas as suas falhas. Aí ela estava saindo, ela parou e falou assim, o que o senhor disse, professor? Eu falei assim, Jesus te ama. Mesmo com todas as suas falhas, Jesus ainda te ama. Ela começou a chorar, filha de pastor, envolvida com homossexualismo. Ela tinha uma namorada, ou um namorado que era mulher também, né? Enfim. Esses dias eu recebi uma mensagem dela. Professor, nem lembrava mais, já 2 anos atrás ela mandou para mim, professor, entreguei minha vida totalmente para Jesus. Aí está ela com o pai dela, um pastor titular de uma igreja. Ela falou assim, esse homem aqui nem te conhece e te ama. Eu falei, obrigado. Manda um abraço para ele, manda um beijo para ele. Falou assim, não, o senhor me resgatou. Eu falei, eu não. Jesus. Eu fui apenas um canal, me deixei usar dentro de uma sala de aula. Na hora do intervalo, tinha um jovem em Nova Iguaçu. Eu dando aula, e aí... já pulando aqui para um segundo tipo de missão, que é a missão local. Esse jovem, ele estava muito revoltado na sala e eu sempre chego, eu fico sempre em oração, em pensamento. E aí, quando ele estava saindo, eu falei assim, não faz isso não. Aí ele, por quê? Eu falei assim, não faz isso não, porque você vai jogar tudo fora. Tudo que Jesus tem para você. E ele começou a chorar, e aí... conversei com ele, ele ia largar o casamento dele, ter uma relação extraconjugal com uma menina menor de idade da sala. Resumindo, tempos depois, ele viu uma foto minha com a minha esposa, no Facebook da minha esposa, por um intermédio de um outro amigo, e aí falou, pô, conheço esse pastor aí, pô. Conheço esse aí, foi meu professor. Eu falei assim, não, pô, esse aí é o Face da esposa dele. Aí entramos em contato, fizemos jantar de casais, ele foi, está lá casado com a esposa dele, montamos um núcleo de pregação, batizamos ele, batizamos a esposa dele, encaminhamos para missão local. Missão local. Como está lá em Marcos 5,19, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o que lhe aconteceu. A gente começa em casa. Lá a gente batizou 2 irmãs lá na igreja.
E fazia isso. Irmão, fazia isso. Ó, o irmão falou aqui do, né? Tu prega, não vê ninguém converter. Aí tá lá pregando e nada. A mãe era um bandista. Mesmo de trabalho, fazer trabalho, aquela coisa toda. Eu falava para ela, tia Maria, eu vou batizar a senhora, tia Maria. Nunca, pastor, você não vai me batizar, não vai. Nessa água gelada, eu falei, não, eu levo água morna para batizar a senhora, mas eu batizo a senhora. Irmão, pregava e nada. Um dia anunciamos o batismo em Guapimirim. Olha como é que, já partindo para o ponto 3, né, terceira missão social. Primeiro, a missão transcultural. Missão local, missão social. E aí, ficou apertado para pagar o batismo, né, o sítio e a comida. E aí a irmã lá do louvor, você faz na minha casa. Pô, tem uma piscina, um quintal grandão. Eu falei, vamos, ok, beleza, vamos fazer. Meu pastor, anunciei na igreja, mas não vai ser mais em Guapimirim, vai ser aqui na rua Leopoldina Borges, na rua da igreja, número tal. Um homem desse tamanho, pai das meninas, desse tamanho. Meu gaditão. Chamei de meu gaditão. Ele veio pro altar, eu falei, o que houve, meu gaditão? Vim me batizar, vou me batizar. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, pastor, o senhor ia fazer em Guapimirim. O senhor mudou, vai fazer um churrasco na casa da irmã, é em frente à minha casa, só pode ser Deus falando para eu batizar. Eu falei, se o senhor está falando, eu não vou desmentir. É Jesus mesmo. Batizei ele. Batizei o neto dele. Batizei o genro dele. E no leito eu batizei a mulher dele, a esposa dele. Salvamos, né? Jesus salvou toda a família, porque começa em casa. A missão social, ela começa em casa. Atender a necessidade. Como o pastor Murilo falou da cesta, trazer 1 quilo de alimento. Isso também é missão. Na pandemia, nós ajudamos 15 famílias. 7 de uma outra igreja do Nazareno lá do bairro, que fechou as portas e disse que não, enquanto tivesse pandemia, não daria cesta. Aí uma conhecia a ministra local lá da igreja, falou, pastor, falei assim, morrer de fome não vai, onde comem 8, vão comer 15, traz para cá. E durante toda a pandemia, a igreja ficou dando cesta básica para essas pessoas que nem eram da igreja, porque a nossa missão não é procurar uma bandeira denominacional. A gente quer que a nossa igreja cresça? Quer. A gente quer que a nossa igreja exploda de gente, fazer 5 cultos por dia? Quer. Mas o que a gente mais quer é que as almas se convertam ao Senhor Jesus. Amém. Que o evangelho seja pregado a toda criatura. Porque Tiago diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 17, a fé, se não tiver obra, ela está morta. Não, acredita em Jesus. Jesus me salvou. Você pregou para quem, meu filho? Para ninguém. Então tu não tem fé. Tua fé está morta. A gente tem que abrir os nossos lábios, a gente precisa pregar. Jesus lá em Mateus capítulo 9, verso 35, Jesus ensinava na sinagoga e pregava e curava de casa em casa. O evangelho precisa ser falado, precisa ser vivido. Vou adiantar que eu acho que eu já estou mais do que atrasado aqui. Qual é o papel de cada cristão na missão? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel na missão? Missão não é opção. Missão é mandamento de Deus. Amém. A gente precisa entender que missão não é uma opção. Será que eu sou chamado para ser missionário? Não, você foi salvo para fazer missão. Não foi chamado para ser salvo e ser missionário. Você foi salvo para ser missionário. Ponto. Não tem outro termo. Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cada cristão tem um papel essencial na salvação da humanidade. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7, eu não vou ler tudo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E o mesmo Espírito continua dizendo à igreja para proclamar o evangelho a toda criatura. Ensinando, fazendo discípulos, pregando, orando,
enviando, dedicando. E a gente, como cristão, temos formas práticas de participação no evangelho, na missão, orando por missão. Tem que arder no nosso coração. Eu li um livro, D.L. Moody, professor Moody. Ele disse que teve uma visão de Deus e Deus dizia para ele que ele ia ganhar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de almas para Jesus. E ele foi pregar numa cruzada nos Estados Unidos. E lá na cruzada, era num estádio, e ele pregou só uma alma, se rendeu a Jesus. E ele voltou para a Inglaterra, ficou na Inglaterra. E no final já da vida dele, ele orando, ele falou: Senhor, o Senhor falou que eu ia ganhar 1 milhão de almas. E pelo que eu me lembro, ele nunca mais pregou, ele se dedicou a escrever livros e a dar aula. E houve uma cruzada nos Estados Unidos, ele foi chamado para estar lá. E numa pregação que ele estava pregando era o Billy Graham, e maior evangelista do século, né? E Billy Graham pregando, e ele disse, no momento da mensagem dele, ele disse: dizem que eu já ganhei mais de 1 milhão de pessoas para Cristo. Eu não conto, não sei. Mas eu tenho certeza que esses 1 milhão de pessoas que um dia eu preguei e se renderam, não foi eu que preguei. Essas vidas pertencem a um homem. E hoje ele está conosco, nosso professor Moody. Porque no ano tal ele pregou e eu me converti. E a partir dali eu dediquei a minha vida a pregar o evangelho. Ele ganhou 1 milhão de almas, mas Moody achou que ele fosse pregar para 1 milhão. Uma vida que você converte ao evangelho pode converter centenas. Porque talvez ela vá aonde você nunca pensou que fosse. Chegar aonde nunca pensou em chegar. A gente precisa orar. A gente precisa contribuir financeiramente para o reino. Afinal de contas, eu sinceramente, eu não quero ir lá para aqueles países muçulmanos pregar o evangelho. Eu estou casado, tenho 2 filhos bonitão, minha esposa está lá bonitona, eu quero continuar casado, não quero que ninguém arranque minha cabeça. Mas tem gente que foi chamada, pastor. E a gente precisa contribuir para que essas pessoas que foram chamadas especificamente para isso, eu fico vendo testemunho de pessoas que são colocadas, amarradas à beira de piscina e seus filhos dentro de gaiolas e são convidadas a negar a Cristo e eles não negam seus filhos, são jogados dentro da piscina, são afogados e quando saem mortos, sem fôlego de vida, eles estão adorando e louvando ao Senhor Jesus. Eu não tenho essa força, mas eu tenho a capacidade de enviar, de orar, de financiar, de testemunhar, porque às vezes Deus não te chamou para ir para Bangladesh, fazer caixão de madeira. Deus talvez não te chamou para ir para a Arábia Saudita andar de burca. Mas talvez o seu vizinho, do seu lado, está atormentado e precisa ouvir uma palavra, que Jesus cura, salva e liberta. Amém. Glória a Deus. Quero finalizar aqui, meu pastor, desculpa eu ter avançado no horário. Existe um homem chamado Tony Melendez. Ele nasceu na Nicarágua e sua mãe, quando casou com seu pai, ela engravidou e ela tomou um remédio, taladamina, hoje é conhecido aqui no Brasil, e quando tomou, extremamente nocivo para a gravidez. E ele nasceu sem os 2 braços. Eles se mudaram para os Estados Unidos e ele viu o pai dele cantando, a mãe dele cantando e o pai dele tocando. E aí ele então decide aprender a tocar violão. Ele dirige, ele afina o violão. Eu botei para os músicos lá da igreja, falei: vocês são ruins, porque vocês precisam do aparelhinho, que tem um aparelhinho, né, que você toca. Aí eu falei: sei lá, ele com os pés afina, vocês nem com o negócio dali vocês conseguem. Vocês são músicos ruins. Eu também não sei tocar, então. Mas ele canta e sai pregando
pelo mundo todo. Ele já esteve no Brasil. E na cruzada papal de João Paulo II, em 1984, em Los Angeles, ele foi convidado, um evangélico convidado a cantar para o Papa. E ele canta. E ele toca. O Papa João Paulo II já era um figuraça, né? Ele é um pingo fora da curva dentro da Igreja Católica. O Papa desce, sai, você pode procurar esse vídeo na internet. Ele sai de perto dos seguranças, vai no rapaz, beija ele e diz: Tony, você é a esperança para todos nós. E aí ele dá o testemunho, já finalizando aqui, que quando ele dá testemunho, algumas pessoas dizem: como é que onde estão os milagres? Porque você não tem braço. Você não tem braço. E ele diz assim: em todo lugar que eu vou, quando alguém levanta uma mão, eu entendo Deus falar: Tony, você é a minha mão aí na terra. Aleluia. Eu posso não ter braço, mas eu sou os braços de Jesus. E ele diz: para mim está ali um milagre. Quando uma pessoa reconhece a Jesus e levanta a sua mão e o declara Senhor e Salvador da sua vida, ele diz: ali para mim está o milagre. E aí ele diz: não diga para mim que você não pode. Você tem 2 braços, você tem 2 pernas. Sim, você pode. Cada um de nós pode fazer missão. Seja orando, financeiramente, indo, seja cultural, transcultural, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa parentela. Todos nós podemos ser um missionário. Jesus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Obrigado, pastor Murilo.